Bem, amigos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar outra vez a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, neste versículo de número 18. Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Jesus Cristo aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Bem, amigos, isso é a respeito de Jesus Cristo, Senhor, que veio a este mundo para curar os corações quebrantados. E esta declaração do versículo de número 18 foi feita pelo Senhor Jesus Cristo logo no início do seu ministério na Galileia. Essa palavra, curar os corações contritos ou restaurar os corações contritos, poderia ser também corretamente traduzido como curar os corações quebrantados. Bem, você se lembra do contexto dessa declaração, e é esse: o Senhor Jesus Cristo deu início ao seu ministério na idade de 30 anos. Então ele foi a João Batista e pediu a ele que fosse batizado para se cumprir toda a lei. E João o batizou, e logo imediatamente, ao sair daquela água, o Espírito Santo de Deus veio sobre o Senhor Jesus Cristo em uma forma corpórea de uma pomba, pousando sobre ele, e uma voz do céu é ouvida que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Então nós lemos imediatamente no Evangelho de Lucas que, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo foi conduzido às regiões desérticas de Israel para ali ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E você se recorda como ele resistiu o diabo e expeliu o diabo e o mandou embora pelo seu poder e pela sua firmeza na palavra. Então nós lemos imediatamente como ele retorna depois disso para a sua cidade de Nazaré, e como era o seu costume desde a infância adorar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus, ele vai a uma sinagoga no dia de adoração, no sábado, e ali ele se levanta para ler. E é dado a ele, pelo dirigente daquela sinagoga, o rolo do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. Então, abrindo neste capítulo 61, ele encontra esta passagem que diz: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração." E tendo lido este único versículo do profeta Isaías, apenas um, ele retorna o livro ao Shazam, isto é, o líder, o dirigente da sinagoga, e se assenta e começa então a ensinar, e ele pronuncia essas palavras do versículo 21. Então começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." Em outras palavras, queridos, aqui está o Senhor Jesus Cristo reivindicando que aquilo que o profeta Isaías tinha declarado, profetizado, quase 700 anos antes de Jesus Cristo, se referia a ninguém mais, senão a Ele próprio. Era uma profecia referente a Ele, uma profecia que ele reivindica ter sido cumprido naquele exato momento diante dos olhos daquelas pessoas, porque ali estava naquela sinagoga a pessoa a respeito de quem Isaías havia profetizado. Ele é aquele sobre quem veio o Espírito do Senhor, veio sobre ele no momento do batismo. Ele é aquele que foi ungido, separado pelo Senhor para uma obra, para uma missão. E uma voz que veio do céu naquele momento que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." De modo que aqui o Senhor Jesus Cristo dá início ao seu ministério aos 30 anos de idade, na cidade onde ele cresceu. Ele entra na sinagoga onde cresceu também e diz a todos ali exatamente qual é o propósito da sua missão e qual será a sua mensagem enquanto ele estiver aqui na terra. E ele diz exatamente estas palavras: "Essa é a minha mensagem, foi para isso que eu vim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para fazer todas estas coisas que estão diante de vocês aqui." Mas há uma outra instância em que uma voz também, em relação ao Senhor Jesus Cristo, vem do céu, da parte do Pai, declarando mais uma vez a missão do Senhor Jesus Cristo. E você certamente se recorda, nos Evangelhos, aquele incidente quando o Senhor Jesus Cristo, Pedro, João e Tiago sobem aquele monte, que aqui no Evangelho é chamado de Monte da Transfiguração, e ali de repente o rosto do Senhor Jesus Cristo é transfigurado. É como se ele tivesse tirado por um momento aquela máscara humana e a glória da sua divindade resplandecesse em toda parte, e uma voz tremenda vinda do céu que diz estas mesmas palavras: "Este é o meu Filho amado", e inclui essa pequena frase: "A ele ouvi."
E o Senhor Jesus Cristo declara a sua missão e a sua mensagem naquela sinagoga de Nazaré. E o Pai declara que nós devemos ouvir o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo neste mundo. É isso que Deus comandou um dia. E é exatamente isso que Deus está comandando hoje. Que o mundo ouça o que esse seu Filho amado Jesus tem a dizer. Porque todas as respostas para nossas questões, para a nossa perplexidade, está ali naquele seu Filho amado, e se nós ouvirmos o que Ele tem a dizer, então nós encontraremos nele exatamente aquilo que nós estamos buscando. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Senhor Jesus Cristo declara a sua missão e a sua mensagem, e aqui o Pai declara que nós ouçamos e atentemos para o seu Filho amado. E é por isso que a coisa mais importante para cada um de nós nesta noite é fazer exatamente isso. É ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer. Deus nos garante que se nós ouvirmos a sua mensagem, nós encontraremos ali o que nós estamos buscando. Mas o que Ele está dizendo? O que é exatamente que Jesus Cristo está dizendo? Qual é a sua mensagem nesta noite? E aqui está a resposta, nesse versículo de número 18 de Lucas capítulo 4. É isso que Ele está dizendo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Aqui está a resposta, amigo. É isso que Ele disse na cidade de Nazaré, mais de 2000 anos atrás. E é exatamente isso que Ele continua a dizer hoje. Essa é a mensagem, a proclamação do Senhor Jesus Cristo para o mundo inteiro nesta noite, em toda parte. Observe essa declaração. Perceba o que Ele está dizendo aqui. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veio sobre mim naquele momento do batismo. Está sobre ele no sentido de capacitá-lo, de invigorá-lo para uma missão e para uma função que ele veio realizar neste mundo. Para lhe dar poder, para lhe dar sabedoria e discernimento necessário para cumprir o seu ofício. Mas qual ofício? Bem, se você observar com calma este versículo, você perceberá que o ofício do Senhor Jesus Cristo neste mundo é o de um médico de almas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, observe agora, pois que me ungiu. Bem, ungir na Bíblia significa pelo menos duas coisas. E cada um daqueles judeus, naquela sinagoga, entendia muito bem o significado de unção. Unção na Bíblia é o significado de, primeiro, uma autenticação divina de uma pessoa que foi enviada ou separada para executar uma obra que Deus lhe deu. Um selo, uma autenticação. Você se lembra, por exemplo, do caso de Davi, quando Deus enviou Samuel, a família de Jessé, pai de Davi, para separá-lo para o reino e para a obra que Deus tinha para ele. E qual foi o símbolo diante da nação? Ele foi ungido com óleo. E esse é o significado espiritual da unção. Uma separação de alguém para um trabalho, para um ministério específico. Mas significa outra coisa também. Essa unção significa uma capacitação, certos dons, certa habilidade, certos poderes para realizar o trabalho que estaria diante dele. Ele foi designado por Deus para uma obra neste mundo e ele foi capacitado, autorizado, ele recebeu o poder necessário para fazer o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu para isso, para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, libertar os cativos, restaurar vista aos cegos, libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo está dizendo nessas palavras que Ele veio a este mundo para lidar com o problema do pecado. É exatamente isso que Ele está dizendo aqui. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para ser um médico de almas. E aqui nós percebemos, porque todas essas enfermidades mencionadas aqui são nada mais do que o resultado do pecado. E se ele veio para restaurar essas pessoas que são descritas aqui como pobres, como cegas, como aprisionadas e opressas, então ele veio para lidar com o problema que causa todas essas enfermidades. Ele veio para lidar com o problema do pecado que está na raiz de todo o problema humano, de toda a miséria, de toda a falha, de todo o fracasso, de toda a depressão, de todo o erro. Ele veio para lidar com o problema do pecado. Queridos, você se lembra muito bem, e eu devo informar isso logo de início para que nós entendamos com clareza essas palavras, que quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, você se recorda que Ele realizou uma quantidade muito grande de milagres. E tudo isso foi feito em cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento.
Ele abriu os olhos dos cegos, factualmente, ele curou coxos, paralíticos, ele levou pessoas surdas a ouvir novamente, ele libertou pessoas opressas por Satanás, ele mesmo ressuscitou os mortos, mas nenhum desses milagres tinha um fim em si mesmo. Nenhum destes milagres foi apenas para o benefício temporal daquelas pessoas que um dia haveriam de morrer novamente e voltar ao túmulo, como foi o caso de Lázaro. Mas cada um desses milagres foi, na verdade, uma espécie de recurso visual para mostrar o que ele estava ensinando, para mostrar que a sua mensagem é que ele veio a este mundo para ser um médico de almas. Ele veio para lidar com o problema por trás de todas essas calamidades, o problema do pecado. Ele veio para perdoar pecados, para livrar pessoas do resultado eterno e da maldição do pecado. Porque foi o pecado, foi a rebelião humana que trouxe o estado das coisas neste mundo. Foi o pecado que entrou neste mundo quando nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus. E através disso aí o pecado entrou no mundo, e então no coração e na vida de cada ser humano. É o pecado que está por trás da morte, da decomposição, da separação, da tristeza, da miséria, da injúria. Oh, queridos, e o pecado é descrito aqui como uma espécie de enfermidade. A raiz de tudo isso é o pecado. E se Jesus Cristo, como um bom médico, veio a este mundo, ele não veio apenas para lidar com os sintomas, mas com a enfermidade, com a raiz do problema. Deixa-me dar alguns exemplos. Havia um dia, quando o Senhor Jesus Cristo estava reunido na Galileia, dentro de uma casa, e ali ensinando um grande número de pessoas que se acumularam naquela sala. E de repente, 4 homens, não conseguindo entrar com um amigo deles, que era paralítico, enfermo, porque a multidão era intensa, subiram no telhado, removeram as telhas e desceram aquele homem de alguma maneira na sua maca à presença do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, vendo aquele homem, olha para ele e diz: homem, os teus pecados te são perdoados. E de repente todos os homens religiosos que estavam ali começaram a murmurar em seus corações e dizer: quem é esse para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. A resposta do Senhor Jesus foi essa: o que é mais fácil fazer, em outras palavras, o que é mais fácil para Deus fazer? É mais fácil para Deus curar um paralítico, ressuscitar um morto, dar visão ao cego, ou perdoar pecados? E a resposta do Senhor Jesus Cristo, em linhas gerais, foi essa: um é tão fácil quanto o outro. Porque perdoar pecados somente Deus pode fazer, ressuscitar um morto somente Deus pode fazer, curar um paralítico somente Ele pode fazer. Para que creiais que o Filho do Homem veio, então Ele disse àquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. E assim Ele provou, por meio de um milagre, a sua mensagem primeira, que Ele veio a este mundo para perdoar pecados. Você percebe a ideia? É exatamente essa. Ele veio para ser um médico de almas e para lidar com a raiz do pecado, ou melhor, a raiz da enfermidade, que é o pecado. Mas por que ele usa essas palavras de Isaías 61, capítulo 1? Quando ele inicia o seu ministério, dá início à sua jornada de 3 anos aqui na terra, por que exatamente mencionar e declarar essa é a minha missão? Uma vez que haviam tantas outras profecias no Antigo Testamento declarando sobre a sua missão, falando a respeito daquilo que ele veio fazer, por que não outro texto profético? Há vários textos, como eu mencionei. Por que iniciar o seu ministério e anunciar a sua missão nas palavras do profeta Isaías sobre ele? Bem, queridos, porque nessa profecia de Isaías que nós lemos em nossa primeira leitura, no capítulo 61, aqui o profeta Isaías, ele reúne um número maravilhoso de figuras, de metáforas que representam o pecado. E essas expressões que nós temos aqui: pobreza, coração quebrantado, cativo, cego, opressão, são figuras, são metáforas. Jesus Cristo não se refere aqui a pessoas pobres monetariamente, mas essa é uma figura do pecado. Ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Mas será que só os pobres? Não os ricos? Não os de classe média? Não os príncipes e reis? É claro que não. O Evangelho é para todas as pessoas. Sim, ele veio para evangelizar todas as pessoas. Isso mostra que isso é uma metáfora. Não se refere a pobres monetários. Claro que não, queridos. Pobreza aqui não é econômica, mas é pobreza espiritual. Pessoas que um dia reconheceram a sua falência moral diante de Deus. E reconheceram que as suas supostas boas obras e realidades não lhe podem comprar um lugar no céu, e assim isso lhe levou a uma contrição de coração, porque agora se veem como pobres espirituais diante de Deus. Foi para estes que Jesus Cristo veio.
E ele segue então dizendo: enviou-me a curar os contritos de coração, ou quebrantados de coração. Será que ele se refere a alguém com uma enfermidade cardiológica? Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, para curar os enfermos cardiológicos e aqueles que têm problemas de rins. E aqueles que têm problemas pulmonares, quebrantados de coração no sentido de pecado, que os seus corações já lhes arrasaram na alma, e há uma contrição no íntimo, há um senso de vergonha, de pobreza espiritual e de miséria. Corações quebrantados. O coração não quebrantado é aquele que não percebe a sua necessidade de perdão, de reconciliação com Deus, nem de arrependimento. Não foi para esses que Jesus Cristo veio. Ele diz: eu vim para curar os corações quebrantados. E ele então segue dizendo: para proclamar liberdade aos cativos. Será que Jesus Cristo está dizendo que ele veio a este mundo para ir nas prisões e penitenciárias, para soltar salteadores, pedófilos e assassinos? Foi para isso que ele veio a este mundo? É claro que não. Ele se refere aos aprisionados na mão de Satanás, presos ao domínio de seu pecado, pessoas que já viram a sua miséria, mas que não conseguem se libertar do poder de seus pecados, cativos a falsas religiões, falsas filosofias, nada mais do que doutrinas humanas, pessoas presas a tantas ideias que andam e vagam longe de Deus, para restaurar a vista aos cegos. Só aos cegos e os surdos e os mudos, oh queridos, não cegos físicos, não surdos físicos, mas cegos porque não veem a sua necessidade de perdão, cegos porque não conhecem a verdade, cegos porque não entendem para que Cristo Jesus veio a este mundo. Certamente os surdos estão incluídos aqui, surdos espirituais, obviamente, porque ele curou tantos surdos, não é? Isso mostrava que ele veio para curar os surdos, aqueles que são surdos para a mensagem do Evangelho, que ouvem todo tipo de lorota espiritual, mas não querem ouvir o Evangelho, que ouvem e aceitam todo tipo de misticismo e filosofia vã, que têm comichão nos ouvidos para a falsa doutrina, mas são surdos quanto à mensagem do Evangelho. Ele veio para curar os cegos espirituais, os surdos espirituais, e para pôr em liberdades os oprimidos por Satanás, o tentador, oprimido por nosso coração mau. Oh, queridos, anunciar o ano aceitável do Senhor, que é uma referência ao ano do jubileu de Israel, aquele 50º ano, quando de 50 em 50 anos, todos os judeus que se tornaram escravos por alguma dívida seriam libertos, e todas as terras que foram vendidas seriam retornadas a cada indivíduo daquela sociedade, para que o povo de Deus fosse um povo justo, e ali não houvesse escravos entre o povo de Deus, e ali não houvesse latifundiários e sem tetos, mas todos vivessem diante de um Deus justo, em justiça. Mas obviamente isso aponta não para a libertação de escravidão física, mas para a libertação do pecado, para a restauração do paraíso perdido. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Pobres, quebrantados, presos, cegos, opressos, são na verdade figuras, metáforas da condição espiritual do ser humano no pecado. Bem, você já percebeu então que o pecado nessas palavras do Senhor Jesus Cristo é figurado como uma enfermidade. E é exatamente isso que o pecado é. O pecado é uma enfermidade na alma, mas uma enfermidade que possui muitos sintomas. Daí você sabe que uma única enfermidade muitas vezes possui mais de um sintoma. Por exemplo, você pensa sobre a pneumonia, e ali você tem um problemão no pulmão, mas junto com isso você tem a febre, você tem a garganta seca, você tem dor de cabeça, uma enfermidade e vários sintomas. E assim também é o pecado. A enfermidade de cada ser humano, de cada homem, mulher e criança aos olhos de Deus, é o pecado que está em nossa alma. E a diferença é que, embora está em cada um de nós, e nós possuímos, cada um de nós aqui, os sintomas todos do pecado, esses sintomas se manifestam de maneira mais aguda em pessoas diferentes. Bem, ali está uma pessoa que, embora tenha todos os sintomas do pecado, mas ela é altamente explosiva ou mesquinha. Ali está uma outra pessoa que talvez não seja tão mesquinha, seja mais generosa, mas não consegue parar de mentir e de fofocar. Ali está uma outra pessoa
que embora seja uma pessoa educada, bacana, mas o seu orgulho é tão grande, ele não consegue parar de se promover a si mesmo aos olhos dos outros. E ali está um filântropo, mas cheio de orgulho horrível no coração e na alma. Aqui uma pessoa generosa, mas uma pessoa briguenta. Ali uma pessoa tão simpática e singela, mas que não consegue parar de destilar concupiscência no olhar, nos gestos e na palavra. Mas naquela casa um religioso hipócrita, que só vive de domingo para domingo batendo ponto na igreja, mas que vive como se Deus não existisse ao longo da semana. Você percebe todos os sintomas em nós, mas se manifesta de uma maneira mais aguda. Esse é o pecado. E aqui, logo no início do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo declara a sua missão. Ouça essas palavras tão tremendas. O Espírito do Senhor está sobre mim, veio no batismo, porque me ungiu, me separou, me qualificou para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Tremendas essas palavras. A Bíblia ensina que Jesus Cristo, o Senhor, veio a este mundo primariamente para lidar com o pecado. E assim o pecado deve ser visto, então, como uma espécie de enfermidade espiritual. A única diferença entre a enfermidade do pecado e uma enfermidade física é que enquanto um câncer, uma dor de cabeça, um problema do estômago, ninguém busca, ninguém vem atrás, o pecado nós buscamos. E nós envenenamos a nossa alma em cada pecado. E nós nos indulgimos e temos prazer nessa enfermidade da alma. Essa talvez seja a única diferença entre uma enfermidade física e uma enfermidade da alma, que é o pecado. Oh, queridos, todas essas palavras, prisão, cegueira espiritual, coração contrito, fracasso espiritual, pecado que está em cada um de nós, homens, mulheres, crianças, é comparado a uma enfermidade. Se você pensar por um minuto, há um aspecto, há um resultado e uma consequência dessa enfermidade que se torna tão clara dentro de cada um de nós. Eu gostaria que você atentasse para isso nos últimos minutos que nós temos diante de nós. Há um aspecto e um resultado dessa enfermidade na alma que eu creio seja a característica mais devastadora em um ser humano como resultado da enfermidade do pecado. Está aqui nesse versículo de número 18, quando Jesus Cristo diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me enviou a curar os contritos de coração. E a característica é exatamente essa, que o pecado leva ao quebrantamento do coração, quebrantamento da pessoa, do seu ser, da alma. O pecado leva uma pessoa a um coração quebrado, fraturado, arrasado. Em outras palavras, leva ao fracasso espiritual. O pecado é algo que leva a um coração quebrantado. Mas o que Jesus Cristo quer dizer com isso? Volte-se comigo por um minuto àquele primeiro texto de Isaías, capítulo 61, de onde ele tira essas palavras mencionadas aqui em Lucas. Mantenha um dedo em Lucas 4 e um dedo em Isaías, capítulo 61. O pecado leva ao quebrantamento espiritual, porque primeiro, o coração quebrantado é um coração fracassado. O pecado sempre leva à falha. Observe essas palavras de Isaías 61. A partir do versículo 3. Veja a condição de uma pessoa a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça plantadas para o Senhor. Versículo 4. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Você percebe? Esse é o resultado do pecado. E aqui, metaforicamente, aplicado a cidades, a florestas, a pessoas, o resultado do pecado é esse: cinzas, destruição, miséria, fracasso, um arraso. Em vez de uma lavoura frutífera, o que há apenas palha, mato e ervas daninhas. Em vez de um jardim belo, cheiroso, bem organizado, o que há senão devastação, miséria? Em vez de uma cidade construída, de progresso e conhecimento, você tem desolação. O pecado torna a vida um fracasso. E essa é a primeira coisa que nos é explicada nas palavras de Cristo. Queridos, deixe-me começar aqui então. Amigo, será que você é um fracasso espiritual? Como está a tua alma nessa noite? Qual é o estado do teu coração diante de Deus?
Está tudo indo bem com você diante de Deus nessa noite? É você aquilo que você deveria ser, para o qual você foi criado? Como você está indo em tua vida moral aos olhos de Deus? Qual a condição da tua castidade e da tua pureza nesta noite? Como é a tua mente? Está tudo bem ali na tua mente? A beleza e pureza, um jardim frutífero, um coração limpo? Há sucesso espiritual ou há fracasso, devastação? Qual a condição da tua alma nessas coisas? Elas estão florescendo em tua alma? Há perfumes de pureza no jardim da tua alma? Há progresso espiritual e construção dentro de você? Como estão essas coisas no íntimo do teu ser? Ou há devastação, e pedaços, e manchas, e sujeira, e miséria? Oh, amigos, você já encarou essas coisas com honestidade algum dia? Qual é o estado, então? Você é uma pessoa de sucesso espiritual ou de fracasso espiritual? Essa é a questão que a Bíblia coloca diante de cada um de nós nesta noite. O pecado sempre leva ao fracasso, porque o homem foi feito à imagem de Deus, para viver para Ele, para refletir neste mundo, em seus pensamentos, palavras, ações, o caráter de Deus em nós, e refletir em si algo da perfeição do Deus eterno e da santidade do Deus eterno. Qual é a condição desta cidade da tua alma? Arrasada, pichada, fétida, manchada, em pedaços, com criaturas de todos os tipos, pensamentos torpes, de ganância, de miséria e de orgulho, perpassando o teu coração e a tua alma continuamente. Há sucesso, há flores belas para a glória de Deus, frutos para a glória de Deus. Qual é a condição de tua alma nesta noite? Como você se encara? Essa é a pergunta que a Bíblia coloca diante de cada um de nós. Apenas olhe para o mundo em volta. Observe a maneira como as pessoas vivem, se procedem. E o que você vê é corrupção, violência. Você torce um jornal hoje e pinga sangue. Você liga um canal de televisão e vê uma gritante violência. O que você vê na sociedade humana é nada mais do que o resultado do pecado em toda parte. E isso é verdade a respeito de cada um de nós, individualmente. Bem, queridos, não pare por aí. Porque esse coração que é quebrantado e arrasado pelo pecado, ele gera também um senso de vergonha e um senso de culpa. Porque o coração, quando ele é arrasado e você conhece o teu fracasso moral diante do Senhor, o resultado é exatamente esse. Você não consegue perdoar a si mesmo e não consegue perdoar os teus fracassos. E você diz a si mesmo: como eu posso me perdoar? Como Deus pode me perdoar? E como eu posso me levantar dessa miséria e dessa lama espiritual? O coração quebrantado é o resultado do estrago do pecado. E o resultado da convicção de pecaminosidade. E o resultado da vergonha pelo pecado e um senso de culpa aos olhos de Deus. Uma convicção de mancha espiritual. É um coração partido, culpado, arrasado, moído dentro de nós. A diferença entre um coração quebrantado e remorso é muito claro. Deixa-me explicar isso, porque isso é muito importante. Convicção de pecado é um coração quebrantado, não é uma mera dor, ou uma pequena convicção de remorso. Oh, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Eu tenho feito isso, mas não é certo o que eu tenho feito. Eu tenho feito aquilo, me prometido nunca mais fazer isso novamente, nunca mais voltar a estas coisas, mas o que acontece? Eu me vejo novamente de volta e me indulgindo e me alimentando de coisas que eu já havia abandonado há muito tempo. Isso não é arrependimento, isso é um mero remorso, e essa é uma diferença bastante clara. Você diz assim mesmo: eu vou consertar, eu vou colocar as coisas no eixo, eu nunca mais vou viver assim. E logo você está de volta se alimentando e se indulgindo. Isso não é convicção de pecado nem coração contrito. E eu percebo que eu não tenho vigor. E cada vez mais eu percebo que eu não tenho força para vencer esses pecados. E assim o meu coração é quebrantado. E eu vejo a miséria, a força e o poder do pecado dentro de mim. Mas o coração quebrantado, queridos, traz esses sinais. Por quê? Ele é tão diferente do remorso no coração quebrantado. É diferente, sabe por quê? Porque ele já disse a si mesmo: eu nunca mais vou viver dessa maneira.
Ela disse a si mesma: eu nunca mais vou me permitir agir desta maneira, e me entregar dessa maneira, e falar essas coisas, e viver desta maneira. E ela está determinada a viver uma vida para agradar a Deus. E ele está determinado a viver uma vida de santidade diante do seu Senhor. E ele está determinado a tirar os destroços e plantar flores e frutos nesse coração. E ela se determina a viver dessa maneira. E mas por mais que tente, ela falha. Ele volta ao pó e ao chão e à cinza. E o coração é quebrado e fraturado pelo fracasso, e não é um remorso passageiro, mas uma compreensão de que a situação agora parece sem esperança, porque eu já tentei, eu já me esforcei, eu já me afastei disso, mas eu me vejo de novo com essa personalidade e essa atitude e esse temperamento, e voltando a essas coisas. Parece que nada mais pode ser feito, parece que não há força dentro de mim. Isso, por fim, conduz a uma situação de tristeza e de angústia dentro da alma, um vazio, uma tristeza no peito, um senso de desesperança, ondas de desencorajamento e de desesperos que vêm e que vêm novamente, e parece que eu estou me afundando nesse pecado novamente. Essa é a figura do coração quebrantado. Aqui em Isaías, capítulo 61, observe essas palavras: a ordenar acerca dos tristes de Sião, cinza, óleo no lugar de cinza, gozo no lugar de tristeza. Versículo 4, lugares antigamente assolados, destruídos, cidades assoladas, a condição da alma humana, como resultado do pecado na alma, tristeza, vergonha, um senso de culpa, de angústia, de um quebrantamento, não alegria no rosto, não alegria na vida diária, não paz no coração, infeliz. Eu não consigo dormir porque eu não consigo parar de pensar sobre isso. É como um câncer consumindo a minha alma, a culpa do pecado. E o coração é moído e é quebrantado, e mais eu me percebo. E o homem se tornou um peso para si mesmo, ele não consegue se levantar de si mesmo, ele não sabe o que fazer consigo mesmo, ela não sabe para onde ir, para onde escapar, para onde fugir, não consegue se levantar, percebe que foi dominado pelo poder do pecado. Esse é um coração que foi quebrado, que foi quebrantado. Ele olha para a sua vida e vê quando tudo começou, e vê quando começou a se afundar mais e mais. Que fracasso, que vergonha, que infelicidade. Mas é para pessoas como essas que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, por libertação aos oprimidos. Você percebe a gravidade e o poder dessas palavras do Senhor Jesus Cristo? Querido, se essa é a tua experiência nesta noite, e se o teu coração já foi quebrantado pelos teus pecados, e você não tem aonde ir, e você se vê um náufrago, tome alento nessas palavras. Eu posso te dizer com toda a autoridade da palavra de Deus, que Ele veio para você nesta noite, porque o teu coração agora está quebrantado. Assim diz o rei Davi um dia: criei em mim, Senhor, um coração puro. Se esse é o teu desejo diante de Deus, e se você pode dizer como Davi: Senhor, esse é o meu coração quebrantado, o meu coração contrito, não me rejeites. Se essa é a tua situação, e você olha no espelho da palavra de Deus para dentro de si mesmo, e tudo que você vê é destroços na cidade da tua alma, e sujeira e miséria, então eu posso afirmar nesta noite que Jesus Cristo Salvador veio a este mundo por você. Foi por você que Ele veio a este mundo, por um coração quebrantado. São pessoas que experimentam algo assim da sua própria miséria, da sua própria sujeira, da sua própria falência espiritual. Foi para pessoas assim que Jesus Cristo veio a este mundo. Não para o fariseu, que está satisfeito consigo mesmo por bater ponto na igreja, mas que nunca encarou seus pecados, mas que nunca veio diante de Deus com o coração contrito. Se essa é a tua condição, de um coração contrito nesta noite, e você reconhece a tua mancha na alma e o teu pecado, Jesus Cristo Senhor veio para você. E eu posso te dizer isso livremente, com toda a autoridade da palavra de Deus. Eu te faço, querido, essa pergunta óbvia nessa noite então. Você pode e consegue de fato hoje se alegrar com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele já te lavou? Você pode realmente nesta noite afirmar que quando chegar aquele teu dia de partir deste mundo para a eternidade, você está alegre, o teu coração está tranquilo diante de Deus?
Se você não pode afirmar isso, é porque há apenas uma razão. Você nunca teve o teu coração quebrantado ainda. E você nunca se aproximou do médico de almas para encontrar a cura do teu coração quebrantado. É por isso que você não pode afirmar nesta noite paz, certeza, alegria em tua alma. Oh, não me diga isso, que você vem na igreja todo dia e que você sempre foi uma boa pessoa e sempre teve bons sentimentos em relação a Deus, porque se esse é o teu argumento diante de Deus, eu te envio de volta ao apóstolo Paulo, uma pessoa que coloca você e eu no bolso em termos de religiosidade, mas mesmo ele teve o seu coração quebrantado, e um dia ele disse: tudo aquilo que eu tomava como ouro era nada mais do que refúgio, esterco diante de Deus, e a minha alma estava tão longe do Senhor, até ele. Se esse é o teu argumento, pense sobre isso, mas queridos, se o teu caso hoje é de um coração quebrantado, Ele veio para curar os corações quebrantados. Você já parou? Você já se viu no espelho da palavra de Deus? Você já abriu esse livro da tua vida e leu? Você já viu a tua necessidade espiritual algum dia? Então eu tenho uma mensagem maravilhosa para você. Ele veio por você. E Ele pode te curar. E te dar um novo coração, e tirar aquele coração contaminado que bombeia sangue podre por todo o corpo e os pensamentos, e colocar um coração puro e novo, que bombeia uma nova vida como água pura, jorrando para a eternidade, te lavando e te alegrando. Essa é uma obra que só o médico de almas pode fazer. E se o teu coração hoje está nesse estado espiritual, foi por você que Ele veio. Será que você percebe o poder dessas palavras? Deixa-me te dizer o que Jesus Cristo veio fazer e como Ele pode fazer estas coisas. Ó queridos, como Cristo cura o coração quebrantado, eu gostaria que você atentasse nessa noite para essas palavras. Primeiro, deixe-me dizer o que Ele não faz, ou como Ele não cura o coração quebrantado. Jesus Cristo, o médico de almas, Ele não cura um coração quebrantado condenando. Eu não vim para condenar, disse Jesus Cristo um dia. Jesus Cristo não é um médico que quando o paciente vai no hospital com a dor da perna, ele corta a perna fora para acabar com a dor. Não, Ele não cura destruindo. Ele não cura condenando, arrasando. Ele não veio para destruir o pecador, mas para curar o coração quebrantado. Não foi para isso que Ele veio este mundo, querido. Ele não veio acabar, quebrar com o que já estava quebrantado. Há um versículo tão maravilhoso na palavra de Deus, que é mal traduzido na língua portuguesa, mas que diz algo assim: a cana trilhada Ele não quebra, a chama fumegante Ele não apaga. Sabe o que isso quer dizer? Que se o seu coração já foi fraturado pelo pecado, Ele não vai acabar de destruir, porque Ele veio para curar. Se só há um foguinho de vida dentro de você e você está a ponto de sucumbir pelos teus pecados, Ele não veio para jogar água, mas para trazer de volta o fogo da vida. Ele não cura condenando. Não é assim que Ele cura. Observe algo profundo nessas palavras, talvez você não tenha percebido. Você está com o dedo em Isaías capítulo 61, leia antes Lucas capítulo 4, versículo 18. Na verdade, veja o que ele diz no versículo 19 ao final: proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto final. Você percebeu que está faltando algo aqui da profecia de Isaías? Volte-se agora a Isaías capítulo 61, novamente. Leia agora comigo o versículo de número 2, que está citado em Lucas capítulo 4. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Observe o que ele deixou de fora de propósito. E o dia da vingança de nosso Deus. Você percebe que ele não mencionou isso em Lucas, ao iniciar o seu ministério? Na citação do Senhor Jesus Cristo de Isaías está faltando essa declaração que diz que Ele veio para anunciar o dia da ira, da vingança do Senhor. Por que Ele não mencionou isso, amigo, no início do seu ministério? Porque essa vingança só virá no futuro sobre aqueles que rejeitam este convite de amor. Ele não mencionou isso porque Ele não veio para condenar da primeira vez, mas para salvar. Assim Jesus Cristo não cura o coração contrito, destruindo. Você percebe isso? Que Ele deixou de fora de propósito para mencionar a você que Ele veio para curar e restaurar e transformar. Oh, deixe-me usar ilustrações para que você perceba isso.
Um dia, quando o Senhor Jesus Cristo entrou, aceitando o convite na casa de um fariseu para comer com ele, logo que ele se reclinou à mesa, de repente uma mulher pecadora se aproxima dele por trás e começa a regar os seus pés com lágrimas e a enxugar os seus pés com seus próprios cabelos. E no momento em que o fariseu viu isso, eles disseram em seus corações: se este homem, Jesus, fosse um profeta, ele saberia muito bem que tipo de mulher é essa, e imediatamente ele mandaria ela para fora desta porta. Oh, pobre fariseu! Ele não entende que Jesus Cristo veio interessado por aquela mulher para lhe perdoar e lhe transformar, porque ele veio para curar um coração contrito, um espírito quebrantado. Mas há mais um exemplo interessante também, está lá em João capítulo 8. Os fariseus e os peritos da lei trouxeram uma mulher que tinha sido pega no exato momento e ato de adultério e fornicação. E assim eles se aproximaram dessa mulher, deixaram o homem de fora e trouxeram essa mulher e disseram a Jesus: aqui está, diga agora o que nós vamos fazer. A lei de Moisés diz: apedreja essa mulher. Mas tu que dizes, tentando a Jesus. E você se lembra como o Senhor Jesus Cristo se abaixou e começou a escrever na terra. Em alguns comentaristas dizem que ele começou a escrever o pecado daqueles homens. Então ele se levanta e diz àqueles homens: aquele que dentre vós está sem pecado, seja aquele que se assente, isto é, no assento e no trono do juiz, para executar a justiça. Em outras palavras, aquele que está sem pecado, seja o primeiro a lançar a primeira pedra e tomar em sua mão a justiça. Então você se recorda o que aconteceu, que eles evaporaram um por um. E o Senhor Jesus se levanta e pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: foram, Senhor, ninguém te acusou. Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais, porque Ele veio para curar os corações quebrantados. E Ele não cura destruindo o que já foi quebrado, Ele não cura fraturando e rebentando o que já está moído, Ele cura restaurando. Mas deixe-me dizer, ainda em um sentido negativo, a maneira como Ele não cura um coração quebrantado. Ele não cura o coração quebrantado dizendo ao pecador: está tudo bem, você pode viver em teus pecados, contanto que você me adore, creia em mim. Não é assim que Ele cura. Não era assim que Ele restaura. Ele não disse: você somente crê em mim, viver uma vida decente, não ofender ninguém e não fazer mal a ninguém. Tanto faz se você ofende a minha lei, suja teu corpo. Não, Ele não diz isso. Não é assim que Ele cura o coração quebrantado. Ele não passa a mão e justifica o pecado e diz: está tudo bem. Não, queridos, Ele não veio para destruir o pecador, mas também não veio para justificar o pecador em seus pecados. Jesus Cristo, médico de almas, não cura a ferida podre e fétida, colocando talquinho sobre ela e um paninho quente dizendo: está tudo bem. Não, Ele cura limpando e removendo a podridão, e Ele restaura e coloca carne nova no lugar e dá vida e beleza ao que estava consumido antes. Ele dá um novo coração onde havia um coração destruído. É assim que Ele cura. Não é uma cura, não é paliativo, é curativo, é transformador. Não é uma mensagenzinha de paz que me deixa tranquilo enquanto eu nunca me arrependi de meus pecados. Ele vem para curar o coração quebrantado. Mas deixa-me dizer por último, que Ele não faz isso vindo ao mundo para exortar as pessoas a viverem uma vida melhor. Não é assim que Ele cura o coração quebrantado. Jesus Cristo não veio a este mundo para dar exemplo. Não há uma coisa mais desesperadora para mim do que imaginar que, para mim ser salvo, eu preciso seguir o exemplo de Jesus Cristo. Impossível! Impossível, uma vida perfeita, sem jamais pecar. Ele não cura, vindo a este mundo e dizendo: aqui estou eu, aqui está o meu exemplo, este é o meu comando, viva dessa maneira e você terá um lugar no céu. Não é assim que Ele cura o coração quebrantado. O que Ele faz então? Primeiramente Ele cura pela sua própria presença. Mais uma vez a ilustração do médico, pela sua simpatia pelo pecador. Você já viu, antigamente havia um médico familiar que ia na tua casa e você estava com uma dor de cabeça, dor de muscular terrível, e só de ver um médico entrar pela porta já começava a sentir bem. Isso é parte da medicina. E é assim que Cristo Jesus também começa a curar, porque Ele diz: eu vim para uma pessoa como você não precisa correr de mim,
Eu vim para salvar pecadores. E quando um coração contrito ouve isso, essas palavras soam doce no ouvido. É assim que Ele começa a curar, te atraindo. Você se lembra daquele homem da cidade de Gadara, vivendo nos túmulos, nu, endemoniado, uma legião dentro dele, longe da civilização, se cortando com cacos, correndo para todo lado, não havia corrente que o segurava, fugindo de Deus, até o momento em que ele vê Jesus Cristo chegando do outro lado ali, e o que ele faz? Ele corre para Jesus Cristo. A sua própria presença parecia ter um magnético, não é? Um magnetismo tremendo, o seu comportamento, o seu olhar, a sua graça. Estava ali o coração e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E é assim que Ele começa a curar, por causa da sua simpatia, quando um coração contrito ouve a respeito de Jesus, e as suas palavras soam dentro da sua alma, então você é atraído para Jesus Cristo. Mas o que Ele faz foi que um dia Ele olhou do seu trono sobre este mundo miserável e destruído, e com tamanha compaixão Ele deixou o seu trono e veio a este mundo. E viveu aquela vida justa e perfeita que Deus exige de cada um de nós. E assim pôde representar pessoas como você e eu. E quando Ele foi voluntariamente àquela cruz de dor e agonia, ali Ele estava pagando o preço e a punição do pecado que cada um daqueles que se voltariam a Deus por meio de Jesus merecem. Querido, se este é o teu caso nesta noite, um coração contrito, Ele foi àquela cruz por você. Aqui estou eu sentado no pó, na cinza de meus pecados, no meu vazio espiritual, dominado por tantos pecados, manchado. Como pode Deus me perdoar? Como pode Ele me ajudar? Essas são as minhas perguntas. De repente Jesus entra na situação e diz: ouça a mim, essa é a minha mensagem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu e me enviou para curar os corações contritos. Será que você percebe o teor dessas palavras, amigos? Ouça então, creia nisso, perceba o que Jesus Cristo veio a este mundo realizar por você, se esse é o teu caso. Mas talvez você pense: é muito maravilhoso ouvir essa mensagem, é muito bom ouvir este alento, é maravilhoso saber que há um Salvador, mas a realidade é que amanhã é segunda-feira, e eu sei que o mundo está lá fora, e eu vou ser tentado, e eu sou fraco, eu vou cair, e eu vou voltar a pecar novamente. Como isso pode me dar alguma esperança? Eu continuo na minha agonia, mas queridos, Cristo Jesus, quando Ele cura um coração quebrantado, Ele não apenas cura a ferida, mas Ele dá um novo coração, uma nova natureza, um novo desejo, uma nova pureza, novos pensamentos, novos gostos e força e vigor para vencer e para resistir o pecado. É isso que Ele faz, colocando vida dentro de você. Se você somente reconhecer o estado do teu coração, e se você já chegou a este ponto de um coração quebrantado, então agora você está apto a olhar para Jesus e a clamar a Ele por vida, e saber que se você fizer, Ele vai te ouvir. É tremendo, não é? É tão natural o resultado da transformação. Veja essas palavras de Isaías. Você está com o dedo aí, Isaías 61. Veja o que Ele faz. Ele transforma, Ele restaura. Ali está um homem, uma mulher, sentado no pó, na sua miséria, com cinza em sua cabeça. E o que Cristo faz? Ele leva tudo isso embora e coloca uma nova coroa, uma tiara. Ouça essas palavras. A ordenar, versículo 3, dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza. Eu estou no pó, na cinza dos meus pecados, mas Cristo Jesus limpa e lava tudo isso e coloca no lugar o que? Glória em vez de cinza, uma coroa, uma tiara bela. Ele continua dizendo: gozo em vez de tristeza, gozo em vez de tristeza. Com tremendo essas palavras, ele diz: levante-se sobre teus pés, lava o teu rosto, coloca um óleo de beleza e perfume, deixa que todos vejam a nova natureza que eu te dei. Ele não só tira o coração contaminado, como Ele coloca uma nova alegria. Ele continua dizendo: vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Tira esse saco de trapos de angústia, diz Jesus, cesse o teu pranto, vista uma roupa de louvor brilhante e entre para o banquete comigo, para se alegrar comigo na casa de meu Pai. Você percebe essas palavras de Isaías? Oh, queridos, é você nesta noite alguém que pode dizer: Ele me curou? É você nesta noite alguém que pode afirmar que o teu coração
triste, quebrantado e fraturado, foi transformado e curado por Ele. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. E essas são as suas palavras. E se você crer nela e confessar diante dele os teus pecados, Ele te levará a isso. A cura, ao novo coração. Meu amigo, você pode afirmar nesta noite que você tem alegria em Cristo e paz? Ou tudo que você vê ainda é devastação? Mas se você vê isto e sente esse coração contrito, então clame a Ele. Clame por vida ainda hoje. Clame por perdão e por salvação. Aproxime-se dEle como um pecador. Aproxime-se dEle como uma pessoa necessitada. Entenda que Ele te vê e te conhece cada parte de tua alma, mas que você não precisa fugir nem correr dEle, simplesmente dizer: cria em mim, Senhor, um novo coração. Tira esse coração velho e me dá um coração novo. E se com essas simples palavras de fé, com toda a tua alma, você fizer isso crendo, Ele te ouvirá e Ele te salvará, e você saberá que Ele te salvou. Então, no lugar de destroços, de fracasso e de miséria, haverá beleza e gozo, óleo de alegria, espírito transformado, vida, paz, um novo cântico, e você saberá que você passou da morte para a vida. Oh, eu não quero estragar essas palavras tão simples, tão profundas. Permita que ela fale a sua alma. Ele veio por você. Se esse é o teu caso, enviou-me a curar os contritos de coração. Ele, Jesus Cristo Salvador, o médico de almas. Volte-se a Jesus, creia nele e experimente o seu poder e a sua transformação ainda hoje. Que Deus nos abençoe nesta noite.